Bem-vindas e bem-vindos ao Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Hoje, aqui no Festival Política, nesta parceria, como disse a Bárbara, começámos o ano passado. Obrigado pelo convite. E nós estamos aqui hoje porque há muito tempo, e fazemos muitas discussões, não é apenas fumaça, sobre as discriminações, sobre os direitos humanos, e temos a plena consciência de que as comunidades ciganas são um alvo brutal e gritante de discriminação e desigualdade, e nada melhor do que dar a voz às pessoas da comunidade, neste caso às mulheres, que já têm menos voz na sociedade, e portanto queríamos fazer um debate só com mulheres ciganas, com elas a falarem sobre elas e sobre os problemas que afetam a comunidade e que afetam o que é ser mulher, cigana, ativista, feminista. E portanto a melhor forma de as conhecerem é serem elas a apresentarem-se. Bem-vindas. Obrigado por terem vindo. Quem quer começar? Kátia. Então, Kátia, tens um micro. Temos que falar todos para o micro, são as pessoas que nos estão a seguir em direto na página do É Apenas Fumaça do Facebook, não vos ouvem. Boa tarde a todos. Eu sou Kátia Montes, sou do Algarve, tenho 31 anos, sou trabalhadora estudante, sou bombeira voluntária, estou no 2º ano do curso de Educação Social pós-laboral, porque trabalho de dia. Estou neste painel para falar-vos um pouco do que é ser mulher, do que é ser ativista, do que é ser cigana. Estamos abertas a questões, a dúvidas, e vamos ver o que é que surge daqui da conversa. Isto é uma conversa muito informal, apesar de estarmos assim afastados, mas não tem que haver aqui nenhum desnível. Quem quiser perguntar alguma coisa está completamente à vontade, assim como nós, de responder a verdade e aquilo que achamos que tem que ser dito. Agradeço ao Apenas Fumaça pelo convite, e esperemos ver o que é que esta tarde vai dar. Já está ligado. Boa tarde, o meu nome é Sónia Prudêncio, mas normalmente conhecem-me por Toia. Tenho 30 anos, estou a estudar na Universidade Aberta a licenciatura de Educação Social. O ano passado fui nomeada cigana no ano. Sou ativista pelos direitos humanos, mas principalmente pelos direitos das mulheres, porque ainda pensamos que o acesso a muitas coisas nos é vedado. Eu acho que a Kátia já disse aqui muita coisa daquilo que eu queria dizer, então fico por aqui. Até já. Olá, boa tarde. Meu nome é Maria Gil, sou uma ativista em construção, sou um ser humano em construção, sou mulher e cigana, e espero que não venham com grandes expectativas, porque eu não vou conseguir responder a todas as vossas expectativas, também não consigo responder às minhas próprias. Que estejamos todos à vontade para nos conhecermos e para conseguirmos dialogar nesta tarde. Obrigado. Como é que isto vai passar? Nós vamos querer que a maior parte das perguntas venham do público. E, portanto, depois de ouvirmos um pequeno som, que eu já vou pedir à produção para pôr, vou pedir uma reação às nossas convidadas, e a partir daí começamos. Quem tiver perguntas, põe o braço no ar, faz as suas perguntas. Se calhar fazemos um circuito de 3 ou 4 perguntas, ou 3, elas respondem, começamos o debate, e vamos fazer assim porque achamos que é a maneira mais interessante de ter uma conversa franca e de quebrar aqui barreiras entre uma série de estereótipos que existem e de supostos distanciamentos entre aquilo que são as pessoas e as comunidades ciganas e o resto das pessoas. Está bem? Portanto, eu pedi à produção que colocasse o primeiro vídeo, por favor. É difícil. Quando nós criámos a associação e demos a primeira entrevista, sabes, quando não tens experiência nenhuma e que sais de um ambiente familiar, que graças a Deus tive sempre um ambiente familiar muito bom, que és sempre cuidada e sempre protegida, e de repente vejo-te onde as pessoas te olham e dizem: aquela já não quer ser cigana, ela já quer... Não, isso dói.
E depois pela comunidade maioritária, quando tu vais fazer um estágio e te recebem e se juntam 4 ou 5 pessoas e dizem assim: mas agora estas ciganas vêm para aqui fazer o quê? Vêm-me tirar o meu local de trabalho? Não. Então agora as ciganas também já andam nisto? Não. E onde as pessoas têm que fazer um estágio com uma mala aqui, porque nunca ninguém te diz que está ali um gabinete que pode lá pôr a sua mala para fazer o seu trabalho. Se tu não tiveres muita força e realmente queres muito, a vontade que te dá é voltares para o teu mundo, onde és tratada como uma flor. Foi um caminho muito difícil, eu posso garantir que levei muita porrada, eu e as outras mulheres, não só da nossa comunidade, mas também da sociedade maioritária. A nossa comunidade, quando tirámos o curso, nos dizia: o que é que estas mulheres ciganas agora vêm para aqui, mais vale estar em casa, a lavar a roupa e a tratarem dos filhos e da casa. E depois tínhamos as outras pessoas não ciganas que diziam: o que é que estas ciganas agora pensam que vêm para aqui, vêm-nos roubar os nossos empregos. E não foi nada fácil. Não foi nada fácil. O meu pai sentiu nas feiras porque os ciganos vinham ter com ele e diziam: quem é a tua filha que vai falar por nós todos? Que conhecimento, quem é ela para ter esse poder? A sociedade revoltou-se. Depois foi uma sociedade maioritária que olhou para estas 5 mulheres e viu a inovação, porque acharam que era impossível 5 mulheres ciganas falarem daquela forma e terem já este tipo de pensamento. Penso que fomos um bocadinho jogadas assim para a arena, onde todos os leões caíram. Tanto a comunidade cigana como a sociedade maioritária estavam todos com os olhos postos em nós. Acabámos de ouvir excertos de uma reportagem publicada no SAP 24, escrita pelo Pedro Soares Botelho e pela Andreia Friaças. A reportagem chama-se: As mulheres ciganas existem e resistem. Caras mulheres ciganas, o que é que têm a dizer àquilo que ouviram? Continua a ser a Cátia a primeira a falar. Posso? Com o micro, ou tu, Teia, como quiseres. Eu acho que o que elas aqui dizem reflete muito aquilo que a gente passa no nosso dia-a-dia como mulheres e ciganas. Somos muitas vezes apontadas como não querendo seguir com a nossa tradição, o que não é de todo verdade, porque nós, apesar de estarmos a evoluir, de irmos para as universidades e queremos crescer enquanto pessoas, isso não quer dizer que nós abandonemos as nossas tradições, porque, como eu costumo dizer, isso é uma coisa que nos é incutida. É uma coisa que é nossa, já vive connosco desde sempre. E a gente sabe muito bem que aquilo que, conforme a gente cresce, se torna aquilo que nós somos. E então não é assim de um dia para o outro que a gente deixa de ser ciganas. Porque a gente nunca deixa de ser ciganas. Estamos sim a evoluir enquanto mulheres, enquanto cidadãs portuguesas, que queremos também dar um futuro melhor aos nossos filhos e sabemos que para chegarmos lá temos que evoluir. Ou seja, ir para as universidades, estudar, arranjar um emprego. E para isso é preciso esforço. A gente sabe que sim, que vamos ser apontadas e essas coisas todas, mas temos que ter a coragem de enfrentar essas críticas, tanto críticas do nosso seio, ou, quer dizer, de quem nos é próximo ou não, tanto críticas como da sociedade maioritária, que muitas vezes olha para nós como uma ameaça. Eu posso dar o exemplo do meu marido, em que ele estava a trabalhar na junta de freguesia e muitas vezes chegavam lá e provocavam-no. Olha para este cigano agora, veio para aqui tirar-nos o emprego. E então é uma luta muitas vezes injusta. Mas agora vou dar aqui a palavra às minhas colegas para que elas falem também um bocadinho. Cátia. Bem, eu soube estes certos. Primeiramente eu queria frisar que os ciganos são ciganos, mas os ciganos não são todos iguais. Assim como temos população do Norte, população do Algarve, população do Centro, e cada um tem as suas diferenças e a sua forma de ver a vida, os ciganos não é diferente. Não é por pertencerem a uma comunidade, a uma etnia, que têm que viver todos da mesma forma e todos com a mesma linha de pensamento. Existe sim algumas
podemos chamá-lo tradições culturais, sim, que nos guiam, que nós fazemos parte delas, mas, no entanto, depois há várias comunidades e dentro de cada comunidade há evolução diferente e há maneiras de reagir também, há formas de reagir às coisas também diferentes. Falando como mulher, que é para isso que nós cá estamos hoje, dizer que sim, que é fácil ser uma mulher cigana, ser ativista, querer crescer, que é muito fácil, é mentira, estaria a ser hipócrita e é a coisa que eu costumo sempre dizer, tem muitos defeitos, mas esse não é um deles. Há aqui duas coisas que eu queria frisar. O sempre cuidada, sempre protegida, o já não quero ser cigana, porque a mulher cigana, feminista e ativista, passa por duas lutas. Uma na luta com a sociedade maioritária, porque quer se integrar, quer se incluir, coisa que não é tarefa só nossa, como muita gente diz, eles é que não se querem integrar, eles é que não se querem incluir, a tarefa não é só nossa. E depois também no nosso meio também há algo novo, também há algo que as pessoas ciganas poderão sentir a sua cultura ameaçada. Isto porquê? Quando dizem já não queres ser cigana, porque muitas das vezes nós, para entrarmos em algum espaço, para sermos aceitos em algum espaço, temos que nos descaracterizar daquilo que somos, porque a assimilação que a sociedade maioritária quer e exige de nós é muito forte. Então existe esse medo por parte da maior parte dos ciganos de que, digamos assim, falando por palavras básicas, que nos passemos para o outro lado. Porque isso é efetivamente quase que nos é forçado a isso. Se nós formos, uma coisa que eu acho muito engraçado é, se eu for com uma saia comprida e com os brincos compridos, o meu cabelo comprido, tipicamente como acham que as ciganas vestiam-se há uns anos atrás, sim, eu sou apontada na rua como cigana. Porque toda a gente diz, olha, ali vai uma cigana. Cátia, desculpa interromper. É isso que tu queres dizer com descaracterizar? O que é que isso quer dizer? Descaracterizar-te? Descaracterizar é quando tu tens que entrar num sítio, mas não podes assumir aquilo que és, não podes dizer diretamente, eu sou cigana, porque tu vais sofrer represálias por isso. Okay. Ou então as pessoas sabem que tu és cigana, mas não podes, de certa forma, exibir a tua cultura, a tua música, os teus trajes, o teu modo de falar, o teu dançar. Porque tu tens que entrar e tens que te adaptar àquele meio. É como quem diz, vocês é que vêm para cá, vocês é que têm que se habituar. Esquecem-se que nós já estamos cá há muitos anos. E somos portugueses também. Simplesmente temos uma maneira diferente de viver. Queremos acompanhar o ritmo da sociedade ao evoluir, ao estudar, ao estarmos integrados. Já temos um trabalho dito normal, porque os trabalhos das feiras também são normais, não é? São simplesmente pessoas que estão a vender, só que uns vendem na loja e outros vendem na feira. Não é? E às vezes, eu sinto isso às vezes na pele, que é eu estar num sítio, enquanto estou Cátia Montes, só eu, está tudo bem. Quando eu exerço a minha Cátia Montes cigana, há ali um certo, não é bem desconforto, mas nós notamos. No entanto, perdi um bocadinho o meu raciocínio. Desculpa interromper-te, mas achei que era importante perceber esta questão da descaracterização ou da caracterização. Sim, às vezes isso acontece. E também é outra coisa, que quem não o consegue fazer também perde por isso. Há ciganos e ciganas que, por exemplo, na fala, ao falar, a forma de se expressar, têm aquilo muito mais vincado e não consegue. Também perdem por isso, nomeadamente trabalho, nomeadamente emprego. Ou traços físicos que realmente característica que pertencem à etnia, também perdem por isso. Mas pronto, isso era para explicar quando dizem já não quero ser cigana. Existe esse medo. E a outra parte que diz, que uma delas diz que é a vontade que dá é voltar para o teu mundo onde és tratada como uma flor. Como uma flor não é bem assim, mas pronto. Passemos à frente. Nem eu gostava de ser tratada como uma flor. Há flores que são muito maltratadas. Pois, coitadas. Umas enfeitam a vida, outras enfeitam a morte. Isso também é verdade. Mas isto porque nós, quando iniciamos uma luta que queremos sair do meio de pobreza,
porque trata-se disso, trata-se de evolução no sentido económico, de ascendermos a lugares que durante anos e anos foram-nos vedados. Nomeadamente entrar na universidade, nomeadamente entrar num trabalho que não seja considerado os típicos. Aliás, os ciganos, para a maior parte das pessoas, nem sequer trabalham, não é? Só porque a feira também não é trabalho. Pronto. E nós levamos tanta porrada como também a Olga Mariano, a nossa Olga Mariano, que diz que dá-nos vontade realmente de porque é que eu estou aqui? O que é que eu estou aqui a fazer no meio de tanta gente que critica, que aponta que um cigano faz algo errado e paga a comunidade inteira? E sim, dá-nos vontade de fugir, de nos refugiar naquilo que é nosso, naquilo que nós sempre conhecemos, naquilo que nos é conhecido, que nos é dado. Então, quando nós iniciamos um percurso de mudança, nós somos atacados por vários lados e é preciso muita persistência e muita necessidade para se conseguir ir em frente. E acho que já estou aqui a roubar a vez à Maria, sim. Maria. Vamos dar a palavra à Maria. Eu gostei de bilhar a coi, gostaria de lutar a coi, não me interessa o que é que vou penar, não sei porque é difícil recarar com os pailhos e com a peitagem, então mais aflitivo é, desculpem, eu tenho que falar português. Não sei se vou conseguir falar um português correto, porque... O que é que estavas a falar? Estava a dizer que é muito bom estar aqui convosco. Há este entrave da linguagem, mas eu gosto imenso de estar convosco. Tenho um bocado de afrontamento quando me sinto assim em locais fechados, onde maioritariamente estão pessoas que não são da etnia cigana, porque podem-me roubar a carteira. Mas só vos peço é uma coisa, não se continuem a rir, porque senão eu vou pensar que me estão a confundir com algum gajo do Gato Fedorento. Estávamos a falar da diversidade e eu acho que efetivamente elas já disseram quase tudo o que se tem a dizer. Realmente nós ciganos não somos normais, eu no meu caso, graças a Deus, não sou normalzinha. Comparo-me imenso aos lobos, o nosso povo eu comparo muito o nosso povo, as nossas comunidades a lobos, que funcionamos, às vezes isso é romantizado, mas funcionamos muito em grupo. Temos padrões parecidos entre nós, mas gostamos também muito da nossa singularidade. Porque há uma coisa que nós somos também, somos indivíduos. E antes de que qualquer cultura, somos seres humanos. Porque eu, por exemplo, eu nasci mulher, e sou uma mulher e cigana. Nasci como uma mulher e tenho o acrescento de ser da cultura cigana. A tia Olga, a Toia, a Cátia fizeram referências que acho que não vale a pena voltar a repeti-las. E é nessa singularidade que nós vamos, voltando à questão da singularidade e de não sermos todos iguais, a verdade é que nós vamos criando as nossas práticas singulares, vamos recebendo a nossa educação familiar, vamos nos auto-educando e criando a nossa própria referência para nós próprios. Isso chama-se crescer. Todas as questões que foram aqui faladas por todas as intervenientes, realmente eu não posso voltar a repeti-las, porque se há um ponto que nós temos todos ciganos em comum, são os que foram aqui falados. A exclusão social, a não aceitação, o não querer compreender o que nós dizemos e que não dizemos só verbalmente, e o lugar onde queremos estar principalmente. Portanto, passo à pergunta seguinte, que isto eu queria dar alguns dados de contexto. Em novembro de 2016 foi publicado o segundo inquérito sobre minorias e discriminação na União Europeia pela Agência Europeia dos Direitos Fundamentais. E relativamente às pessoas ciganas, a percentagem de pessoas ciganas que vivem abaixo do limiar de pobreza é de 80% em Portugal. A média da população em geral na Europa é 17%. Ou melhor, os dados são relativos à Europa inteira, portanto 80% dos ciganos na Europa vivem abaixo do limiar da pobreza, 17% das pessoas que não são ciganas vivem abaixo do limiar da pobreza. 2 em cada 10 pessoas ciganas em Portugal vivem numa casa, segundo este estudo, sem água potável. 4 em cada 10 vivem numa casa sem chuveiro ou casa de banho. Na população geral, este número é de menos de 1%.
e cerca de 1 em cada 10 pessoas ciganas vive numa casa sem eletricidade. 71% dos ciganos portugueses sofreram um episódio de discriminação nos últimos 5 anos, enquanto 47% disse ter sido discriminado nos 12 meses anteriores à realização do inquérito, que foi publicado em novembro de 2016, sendo que Portugal é o pior país dos 9 países estudados nesta matéria, em termos de discriminação. Eu imagino que tenha sido por isso que também muitas mulheres ciganas, e vocês que estão aqui, que são ativistas, se tenham juntado e tenham querido lutar e defender uma série de causas, uma série de direitos. Portanto, tendo isto por base, gostava de perceber se há perguntas do público. Se alguém no público quer fazer perguntas. Uma ali. Eu ia pedir às pessoas que dissessem o nome e que falassem para o microfone para se poder ouvir lá em casa. Tens que ligar o microfone. Obrigado. Já está, pronto. Então, boa tarde a todos. O meu nome é Cláudia. Muito obrigada pelas vossas reflexões e sendo mulheres ciganas, ativistas e feministas, a minha pergunta é: que diálogo é que vocês estão a estabelecer com outras plataformas de mulheres, por exemplo, mulheres africanas, mulheres que também sofrem discriminação em Portugal? Que diálogo é que existe com as outras mulheres? Obrigada. Se calhar fazemos uma ronda de 3 perguntas e depois respondemos tudo, pode ser mais fácil. Mais alguém? Lá atrás, uma senhora também e outra aqui à frente. Tá. Olá, boa tarde. Meu nome é Filipa e eu gostava de saber qual é que foi a influência que os vossos pais, o vosso núcleo familiar mais próximo, teve no vosso percurso de estudos e profissional. Obrigado, Filipa. Sou investigadora da Ideia, acho que tens que ligar o microfone. Tá ligado. Já está, ok. Então aproxima mais, por favor. Ok, melhorou. Eu sou a Aide, sou investigadora da Universidade de Brasília, no Brasil, e estou aqui fazendo uma pesquisa de campo em escolas públicas. E o tema dos ciganos e das ciganas apareceu muito fortemente na minha investigação. Pegando aquela imagem que estava associada ao som das mulheres ciganas falava justamente do tema da escolaridade. E eu queria fazer essa pergunta, né? Como é que vocês têm lidado e quais são os entraves da educação das meninas ciganas, sobretudo, no ambiente escolar? Por vezes eu ouço no ambiente escolar, né, de que não querem, a cultura não deixa e etc. Eu fiquei bastante incomodada com isso e essa é uma oportunidade única de perguntar para vocês sobre o tema da educação. Obrigado, Ideia. Antes de começarmos as respostas, deixem-me só dar-vos um contexto por falarmos de educação. Foi publicado no dia 9 de abril deste ano o perfil escolar da comunidade cigana pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência do Ministério da Educação, e há aqui um dado bastante gritante e interessante. No ano letivo de 97-98 estudavam 5.921 crianças no ensino público, desde o primeiro ano ao 12º ano. No último ano letivo, em 2016-2017, estudavam 11.018. E, portanto, é uma diferença brutal. E acho que é um dado importante para termos em cima da mesa. Recapitulando as perguntas que nos fizeram, e vocês distribuem, a Cláudia pergunta, fala na questão do diálogo entre o feminismo cigano e a relação com os outros feminismos e com as outras lutas das mulheres africanas, imigrantes e outras lutas das mulheres. A Filipa fala na questão da vossa educação familiar, concreta, de cada uma, e de como é que os vossos pais condicionaram, de forma negativa ou positiva, o vosso percurso escolar, e a Ideia fala na questão que acabou de refletir sobre as meninas ciganas poderem ou não poderem estudar, poderem ir para a escola, e essas questões todas que são. Portanto, o palco é vosso. Respondendo à primeira pergunta, o diálogo que nós temos, também graças hoje em dia à internet, ao Facebook e às redes sociais,
conseguimos irmos acompanhando algumas coisas que são feitas, nomeadamente com a rede. Nós já fizemos alguma participação e vai agora em maio haver o 3º encontro feminista, salvo erro, e nós vamos estar lá com um workshop que vai ser interessante, portanto, se quiserem se inscrever, aproveita. Isto com as feministas em geral, com as feministas africanas, negras. Não temos nenhuma plataforma assim diretamente, mas conhecemos algumas, conversamos com algumas. Algumas delas já as considero amigas, isto porque nós vamos vendo comentários e vamos vendo situações que vão se passando com umas e com outras e vamos criando uma rede de conhecimentos. Um fato que também acho que também ajuda, que o SOS Racismo também costuma fazer um evento que é o Tocha, e então várias pessoas relacionadas com temas de discriminação, igualdade de género, e isso encontram-se, e nós vamos assim conhecendo outras pessoas. Mas o que eu queria dizer além disso é que isso é um ponto importante, porque de facto há uma certa diferença entre feminismo branco, feminismo negro e feminismo cigano. Por vezes o feminismo branco esquece-se um pouco do feminismo negro e do feminismo cigano. Isto porque nós temos diferenças que para já todos nós somos diferentes, isso não vale a pena estar aqui a dizer, mas culturais nós temos diferenças. Enquanto uma mulher branca luta por um salário igual, por uma oportunidade de chefia igual, porque nós sabemos que as mulheres já trabalham, mas o gasto de chefe é para os homens. Se fazemos o mesmo trabalho, mas ordenados elevados, é para os homens. Enquanto as mulheres brancas lutam por esse tipo de coisas que eu também luto, uma mulher cigana, não vou falar pelas negras, falo por mim, uma mulher cigana ainda luta por voz, ainda luta por um espaço como hoje estamos aqui a falar, ainda luta por integração, ainda luta por comida, porque é preciso trabalhar, porque é preciso sermos vistas como iguais. E é extremamente triste para mim, uma das coisas que mais me revolta e mais me magoa é eu ter que chegar ao pé de alguém e ter que dizer: sou cigana, mas sou normal. Isso dói. Porque posso parecer, a Cátia, não se metam, mas cá dentro dói, ter que explicar isso. Eu hoje, com 30 anos, já não o explico, mas dos meus 10 até aos 20 e tal, expliquei muitas vezes. Então há diferenças, e depois também para não falar no nível de classes, depois também entramos pelas classes sociais, que temos a mulher branca, classe média, que acha que tudo é diferente, e depois temos também as mais pobres. Nós não temos ciganas quase em classes médias, as que são, infelizmente, na minha opinião, ainda não estão bem acordadas mas pronto, isso são outras ideias. Portanto, há diferenças de luta e que às vezes não são respeitadas. E depois também temos a questão exatamente da voz. Quem tem que ter... Nós precisamos de aliados. Homens brancos, homens ciganos, homens negros. Mulheres brancas, mulheres ciganas, mulheres negras. Nós precisamos de aliados para a luta. Mas quem faz a luta somos nós. Para que nos possam entender, temos que ser nós. As oportunidades têm que nos ser dadas a nós. Para podermos evoluir, podermos aprender com os nossos erros. Portanto, há um certo patamar do que... Não estou a dizer que são todas, obviamente, que eu tenho amigas brancas feministas que me ajudam bastante e a gente conversa e chegamos a pontos de raciocínio bastante bons, mas depois no geral a gente vai ver ainda há um bocadinho de diferença. Há que perceber o tipo de luta de cada uma. Uma está mais avançada do que outra. Por exemplo, mediante o machismo, porque também há muito aquela mania de que o cigano é que é machista. O cigano é que não deixa a mulher isto, é que não deixa a mulher aquilo. Não é bem assim, machismo é em toda a sociedade. Nós podemos ter uma dificuldade acrescida porque ainda estamos num patamar da luta inferior, mas não é só a mulher cigana que sofre violência doméstica.
Não é só a mulher cigana que sofre abuso por parte do marido, não vistas um decote ou não vistas uma minissaia. Todas as mulheres sofrem isso. Portanto, também é preciso dizer isso, que às vezes tem-se aquela ideia de não, a minha cigana não vai para a escola ou não vai aqui ali porque é um machismo enorme dentro daquela cultura. Existe. Porque na cultura cigana também existem homens, não é? Mas o que é de fazer? Também existem homens, nós não somos só mulheres. Se fôssemos só mulheres era uma cultura perfeita. Estou a brincar. Deu-lhe a porrada de... Ele é porrada dos homens à saída. Obrigado. Queres, Toia, responder à Filipa sobre a questão da influência da educação em casa e do poder estudar ou não poder estudar? Como é que foi no teu caso, por exemplo? Antes disso, queria voltar aqui a este tema. Vou ser breve. Para dizer que o ano passado houve o primeiro encontro de mulheres ciganas na Figueira da Foz, onde fomos um grupo de ativistas e não só, tentar perceber as dificuldades que nos são acrescidas, então. E em relação à pergunta que ela fez, se nós estamos em contato com as outras feministas, o mês passado estive ali com a nossa colega, tanto eu como a Tânia Oliveira, no Festival Feminista no Porto, no Reis do Chão. E lá tivemos a demonstrar um bocadinho o que era a nossa luta e conforme nós lutamos, qual eram os nossos objetivos. O mal disto tudo é que muitas vezes nós também somos discriminadas pelas mulheres. E então torna-se mais difícil, porque quando nós estamos numa luta feminista e as próprias ditas feministas são contra nós ou então nos encaram de forma diferente, isso ainda dificulta mais a nossa vida e a nossa, nossa evolução. Porque nos fecham também a elas as portas e não é fácil muitas vezes ter que lidar com isso. Em questão à educação, eu posso falar por mim, no meu tempo as meninas praticamente não iam à escola, mas isto porquê? Nós estamos a fazer uma evolução que as mulheres da sociedade maioritária fizeram a partir do 25 de Abril. Só a partir do 25 de Abril é que a comunidade maioritária começou a abrir portas para as mulheres. As mulheres começaram a estudar, começaram a ter acesso à educação. A votar. Certo? Antes as mulheres limitavam-se muito a ficar em casa, lavar a louça e fazer as lides domésticas, que todas nós continuamos a fazer, apesar de trabalharmos e essas coisas todas. Mas pronto, isso é uma à parte. E nós só agora é que estamos a fazer essa dita evolução. Porque também só agora, há bem pouco tempo, é que nos deixam parar no mesmo sítio. Só agora há pouco tempo é que nós temos habitação social. E nós não podemos evoluir à medida que a sociedade evolui se nós não tivermos condições dignas de viver. Se eu não tiver uma casa de banho, se eu não tiver uma habitação condigna, não precisa ser uma grande coisa, mas uma habitação condigna, como é que eu vou mandar os meus filhos para a escola? Isso é complicado, porque se eu mandar os meus filhos para a escola sem tomarem banho, sem uma roupa limpa, eles vão ser apontados pelos próprios colegas e então vão desmotivá-los de ir à escola. E então, é assim, a gente quer mandar os filhos à escola e isso tudo, mas também precisamos de condições de vida. Em relação à educação, continuamos no mesmo. Eu, no meu caso, fui até ao 4º ano, na altura. Não que os meus pais me impulsem até ao 4º ano e não estudas mais, mas sim porque a vida obrigou a que assim fosse. Mas na altura era assim também. Normalmente as meninas iam até ao 4º ano, não iam mais. Ainda acontece isso em muitas comunidades. Uma Cátia disse que a comunidade cigana não é uma comunidade homogénea. Não somos todos iguais. Já me perdi um bocadinho. Como é que foi? Ou seja, tu estudaste até ao 4º ano, mas agora estás-te a licenciar. Como é que isso aconteceu? E porquê que só estudaste até ao 4º ano?
A questão é essa. Porquê que não prosseguiste mais os estudos? Quem é que decidiu que tu não continuavas mais? Fui eu. Na altura, fui eu. Foi uma decisão que eu tomei sozinha, porque na altura, por condições que me eram exteriores, e eu precisava de ajudar o meu pai a trabalhar, como tantas outras precisavam de fazer o mesmo, aí há uns anos atrás. Então, como precisava de ir trabalhar para ajudar a sustentar a casa, tive que abandonar os estudos. Só por isso, não foi uma imposição da minha família. Agora estou a estudar porque, entretanto, casei, fiz a minha própria família, criei a minha própria família, já tenho filhos, essas coisas todas, eles já são grandinhos. E como elas andavam na escola, eu tinha aquele tempo todo livre, não estava ali a fazer nada. Eu sempre fui um bocadinho curiosa também, o que também ajuda. Então eu decidi, olha, está na hora de eu investir em mim própria. Então falei com o meu marido, olha, se calhar vou fazer um RVCC. Ele disse, olha, força, fazes bem, porque ele também foi assim que fez. Que quer dizer reconhecimento e validação de competências. Sim. E começou aí. A gente decidimos, ele já estudava. Quando eu comecei, ele já tinha o 12º ano, ele é técnico multimédia e essas coisas todas. Então, como não tinha mais nada que fazer, fui estudar. Boa, Toia. Acho que é uma boa decisão. Posso só complementar rapidamente? Sim, rapidamente e depois falar. Responde tu que depois complemento. Então, Maria, para... Eu queria... Eu sei qual era a pergunta. Exatamente, a ideia falava do estudo que está a fazer e da quantidade de vezes que lhe foi levantada a questão de as meninas ciganas não poderem estudar e disso ser uma prática das comunidades ciganas, impedirem as meninas ciganas de estudarem. Queres falar sobre isso? Para lhe responder à pergunta, tenho que voltar a terceira pergunta, tenho que voltar à primeira. Há uma coisa que está a ser feita, e está a ser feita por estas mulheres, por outras mulheres, por alguns homens, que estão a cumprir na medida que conseguem e na medida que conseguimos, e alguns da forma que conseguem, que é não permitir a invisibilidade. Portanto, a nossa luta não é inferior, nós não estamos num patamar inferior, estamos num patamar que conseguimos atingir. Ou seja, não existe o feminismo, existem os feminismos e o nosso feminismo neste momento está a fazer um grande combate. O facto de estarmos aqui com vidas tão diferentes, com idades tão diferentes, está a produzir exatamente essa... Ou seja, está a impedir que a invisibilidade continue a ser uma das formas de negação de comunicação com as outras feministas. Nós vamos desenvolvendo, sim, algum contato, agora mediante a nossa leitura de vida, de posição e todo o percurso da nossa vida. Eu quando ouvi, agora voltando para a educação, e ouvi estas meninas dizer, no meu tempo, ouvi a Toia dizer, no meu tempo, eu disse, fogo. Eu sou mesmo da geração que está fodida, porque eu tenho... Porque eu já tenho 46 anos e não tenho a retaguarda que elas têm agora. Portanto, eu tive que fazer muitas das coisas sozinha. Prontos, mas também já sou uma balzaquiana, já posso ser muitas coisas, não é? E posso dizer que sou muitas coisas. A verdade é que há uma coisa que está a ser feita e que não é mesmo de tornar menor, pode ser diferente, mas não é menor. O facto destas mulheres estarem como estão aqui hoje é realmente algo muito, muito importante. E voltando à geração fodida, que é a minha, eu fui uma das que fui tirada da escola quando muito cedo mesmo também. Não pelo meu pai, porque tinha projetos ou seja, idealizava uma outra forma de estar na vida que não a da minha mãe. O meu pai faleceu e, entretanto, a minha mãe cedeu às pressões de me tirar da escola muito cedo. Às pressões de quem, Maria? Às pressões de morais, porque essa é a grande questão que se debate. Quando nós dizemos que somos todos diferentes, condicionamos-nos todos às moralidades, não é? Tipo, pronto, é como o cu, cada um tem o seu, cada um tem a sua moralidade.
Portanto, desculpa. Ela é do Porto. É mais ou menos isto. Dava um não é? hashtag isso, Pronto. não é? Portanto, e há É só para não me confundirem com esta pessoa. Ela é do Porto, eu não. Continua. Ou seja, eu digo as asneiras, mas elas fazem-nas. Morri. Ou seja, a pressão tem daquela ideia que nós ciganos... Vamos pensar que nós somos um povo altamente excluído em todas as áreas. Nunca nos foi permitida a mobilidade cultural. E ao retirarem-nos a mobilidade cultural, não só a financeira, vamos falar só da cultural, obviamente que a autoestima das pessoas vai diminuindo e as pessoas não conseguem corresponder. E as pressões morais ou moralistas, claro que vão tomando uma dimensão diferente é muito mais fácil tu conseguires ter uma mentalidade diferente e muito mais expansiva quando já ultrapassaste essa questão de autoestima que nos foi atropelada desde a nossa chegada à Península Ibérica. Portanto, há 500 anos que nós andamos a levar nos cornos. Eu estou a adorar. Eu sou pelas asneiras, portanto... Pronto, e há coisas que mesmo nós, mulheres, também temos que... Mulheres e ciganas e homens e ciganos, que é também deixarmos de ter medo e de nos obrigarmos a constantemente a responder aos estereótipos que a sociedade geral nos impõe e aquela que nós também assimilamos, porque nós ciganos também temos essa prática. Nós assimilamos muita da cultura portuguesa, portanto cometemos os mesmos erros que vocês, só que de uma maneira diferente. Nós fazemos com sotaque, vocês não. É um bocadinho isso. A educação, lá está, no meu caso foi interrompida porque a mentalidade da minha mãe e a resposta que ela tinha para dar como mulher e cigana naquela altura era diferente da que poderia dar, da que eu poderia ter se o meu pai fosse vivo na altura, na continuidade da minha escolaridade. As coisas na educação das meninas continuam a ser a grande problemática, ou uma das grandes problemáticas que nós ciganos na atualidade ainda enfrentamos, mas as coisas estão a ser feitas. Não ao ritmo desejado, mas as coisas estão efetivamente a ser feitas e a verdade é que, como o estudo comprova, já há meninas em patamar de igualdade. Para o microfone, Toia, por favor. Sim. Falta de hábito. Não faz mal. Eu posso dizer que é superior. Neste estudo que saiu, eu li com muita atenção, o nível de meninas a estudar, por exemplo, na região norte, peço desculpa, na região norte é muito superior do que a dos meninos. Em grande parte do país já se consta isso. Embora aqui na região de Lisboa, por incrível que pareça, sendo a metrópole, não é a capital, esse nível já é diferente. Há mais meninos a estudar do que meninas. Queria dar os dados exatos. Portanto, no tal perfil escolar da comunidade cigana lançado pelo Ministério da Educação, em 2016-2017 havia 256 pessoas ciganas no secundário, mas dessas, 46% eram raparigas. Portanto, é a taxa mais elevada de paridade, se quiserem, ou de tentativa de quase paridade de género nessa data. E se calhar a Maria continuava, não? Ou terminaste? Eu acho que lá está, elas acabaram, a Toia acabou mesmo por completar, as coisas estão a ser feitas ao ritmo também da diversidade dos ciganos. Eu, por exemplo, quando eu não posso responder, eu não sinto que esteja a representar os ciganos e as ciganas, todas as ciganas e todos os ciganos. Portanto, também a condicionante geográfica, apesar de estarmos em Lisboa, a condicionante geográfica, a condicionante financeira, acho que nas grandes cidades às vezes até é mais impeditiva de se ir para a escola, porque a necessidade de mobilidade, de transportes, de acesso e de possibilidade de mobilidade cultural para ter acesso ao que a sociedade geral tem, também é um grande impeditivo. Agora, eu gostaria mesmo de ser a fada madrinha, e conseguir fazer essa mudança desse quadro.
Mas há pessoas que estão no terreno e o terreno está a ser feito também na nossa autoeducação, no nosso contributo, no nosso meio, porque nós não somos ativistas quando estamos sentadas nestas cadeiras a falar só convosco, somos no nosso cotidiano, porque todos os dias temos que praticar esse ativismo, combater esses hábitos de paitagem que é a constante agressão e a constante afrontação. Esta foi para ti, Giteles. Esta constante confrontação e afrontação com pedidos de resposta que às vezes nós não temos mesmo para dar por vários fatores. Mas é um combate que está a ser travado e é uma coisa que está a ser feita. E claro que a contar convosco também nessa... Eu sei que falo muito, peço desculpa. Mas agora vamos falar rapidamente. Mas agora vou falar rapidamente nesta questão da educação, apenas um ponto que eu acho importante falar. Que nós temos que ver a situação da segregação, que é as comunidades ciganas, há 500 anos, que são excluídas. Isso torna-nos os mais resilientes, mas ao mesmo tempo essa resiliência que nós temos de lutar contra tudo e todos também nos causa alguns danos, nomeadamente o reforçar a proteção, como muita gente diz, as meninas, acontece isto porque são mais protegidas. À medida que os ciganos digamos, evoluindo, eu não gosto desta palavra porque parece que somos atrasadinhos e estamos aqui agora a evoluir, mas pronto, vamos utilizá-lo porque é que está na moda. Estamos a adaptar. À medida que os ciganos vão saindo da segregação, vão digamos, tendo contacto com outras realidades, a mentalidade começa a abrir. Os meus pais não sabem ler. A minha irmã mais velha fez até o 3º ano, a minha segunda irmã, a do meio, fez até ao 4º, eu já fiz até ao 9º. E hoje estou na universidade. Portanto, o caminho está a ser feito sim. Se eu venho aqui dizer que, não, as meninas ciganas, qualquer uma pode estudar. Não é bem assim, é claro que não. Há muito trabalho a ser feito. Não é apontar o dedo que se vai melhorar as coisas, mas tem que se ver uma situação que de cada ponto, que cada uma que nós já disse. Segregação, exclusão social, a pobreza, a localização e um ponto muito importante. O que é feito na escola para que as crianças ciganas, sendo meninos ou meninas, mantenham-se lá. Porque não é só estarem inscritos. Elas estão inscritos, estão lá. Como é que são lá tratados? Como é que a unidade curricular, como é que é feito? Como é que os chamam para as aulas? Se são pessoas, se nos querem considerar diferentes, porque somos uma cultura diferente e não sei o quê, blá, 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 também têm que ter respostas para as diferenças que existem, para as dificuldades. Porque se vêm com pais, com irmãos que não sabem ler, de forma nenhuma, os miúdos chegam a casa, não sabem cumprir um iPad. E é preciso ter atenção a isso também, porque não é só dizer, está na escola, não aprende não sei o quê. Contexto social, como é? Às vezes temos que andar um bocadinho mais para trás para perceber as coisas estão à frente. E não nos fazermos de vítimas. Os ciganos têm a mania, que eles é que são os pobrezinhos, coitadinhos e não sei o quê. Não é isso. É analisar as coisas como são e tentar combatê-las. E aí sim estamos a lutar por integridade. Obrigado. Foste super breve. Vamos continuar ouvindo e vendo um segundo vídeo da mesma reportagem da Andréia Friaças e do Pedro Soares Botelho, As Mulheres Ciganas Existem e Resistem, que foi publicado no SAP 24, e eu há pouco não referi, mas estas mulheres que estamos a falar fazem todas parte da Associação para o Desenvolvimento das Mulheres Ciganas Portuguesas, que foi fundada em 2011 e foi a nossa maneira de conseguirmos ter mais 4 mulheres ciganas em palco, além de vocês as 3. Portanto, hoje é o Dia da Mulher Cigana aqui no Festival Política. Vamos ouvi-las. A idade cigana está 10 passos à frente. Eu tiraram-me da escola, não me perguntaram se eu queria continuar a estudar. Cheguei à 4ª classe e retiraram-me. Já não tinha um corpinho, estava a tornar-me mulherzinha e já não queria que andasse na escola. O meu irmão, se não foi estudar, foi porque ele não quis. Portanto, os mulheres ciganos, se não estudam, é porque não querem. Nós é porque não nos deixam. Porque nós ali terminamos a escolaridade e passamos para a universidade da comunidade cigana, que é aquela que o meu pai e a minha mãe me exigiam no final. Ser mãe, esposa
e doméstica. O homem tem uma liberdade mais normal do que a mulher, mais parecida à do homem português. A ir, pode ir à noite, pode ao dia, pode ir para aqui. E nós vamos sempre acompanhadas, até sermos casadas. Mas também devemos depois ir com os filhos. Pronto, nunca devemos andar muito sozinhos. E sair à noite, e esse tipo de coisas nunca, a não ser com o marido, com o irmão, Comigo éramos 3 irmãs e 3 irmãos. Os meus irmãos sempre puderam sair à noite, sempre puderam ter amigos, sempre puderam ter amigas, e nós nunca podemos ter nada disso. É evidente que ao homem compete-lhe ganhar o sustento da casa, à mulher compete-lhe fazer os deveres da casa, portanto tudo o que é casa é mulher, tudo o que é rua é homem. E se for ao contrário, ela é que veste as calças. É raro ver um homem cigano a despejar o lixo, é raro ver um homem cigano a estender roupa, são tarefas das mulheres. E não é que não o façam. Fazem, mas é às escondidas. Porque todas as culturas recaem quase sempre em cima dos homens e das mulheres. Os homens são homens e eles podem viver um mundo do outro. A mulher é que tem que sempre estar resguardada com a cultura de pertença. Uma mulher dentro da cultura cigana tem um estatuto, tem um papel importante, porque é a patriarca daquela casa. Mas é sempre a filha de, a mulher de ou a viúva de. Nunca tem um nome próprio, mas é o grande motor. Na rua tem que ser a mulher atrás do homem, mas dentro de casa ela mantém um grande poder sobre o seu marido, em termos de opinião, de conversa. Mas para fora isso não pode ser passado, que isso é o papel do homem. É algo que nos é incutido desde pequeninas e, portanto, é algo que é natural para nós. Até porque não é bonito uma mulher na rua falar muito. Não fica bem. Olha, tão simples como isto, eu vou exemplificar. Houve um rapaz cigano que disse a outro rapaz cigano, colegas, disse, olha pá, tenho ali um montão de peças para vender. Se tu, olha, eu já tenho tanta venda para vender, se tu quiseres, eu vendo-te metade. E o outro rapaz diz assim, olha, se calhar não é mal pensado, mas olha, eu vou ver se cabe alguma coisa na minha carrinha. Ele chega à casa e diz à mulher, o Francisco diz que me vai vender metade do artigo que ele tem. O que é que tu achas? E a mulher diz logo assim, ai não compres nada que aquilo não se vende. Ou então diz-lhe, compra, que eu sei que aquilo vende-se muito bem. O bendito Francisco chega ao pé do Manuel e diz-lhe, olha pá, para cá, se vai ver a carrinha, e a carrinha tem ainda até lá um espaço, anda para cá. Ou então, olha pá, não posso comprar que a carrinha já não tem espaço. Consoante aquilo que a mulher lhe disser. Portanto, a mulher praticamente é que manda e desmanda. Mas cá fora, a imagem é ele que manda em tudo. Eu queria que vocês reagissem, mas não pondo esta questão do quem manda e quem não manda, porque me parece redutora. Ou seja, mulheres ciganas são todas gajos, pelos vistos. Pois são. O que eu queria perceber está ligado a uma palavra que se disse no vídeo anterior, que a Sónia Matos dizia, que é o poder. E se aquilo que... a luta que vocês estão a fazer agora é uma luta por conquista de poder. Não vejo as coisas dessa maneira. Não vejo. 2 nãos e um sim. Vamos ao debate. Cátia. Tá, eu concordei contigo. Uau! Agora é a parte que eu levo porrada delas. Tem as pipocas. Não, é claro que é uma luta por poder. Depende do ponto de vista. Claro que depende do ponto de vista, mas depende também do que queremos dizer com poder. Se calhar vamos usar a palavra voz. É uma luta por voz? É uma luta por voz, é uma luta por poder, com certeza. O que é que o feminismo no total faz? Não é porque quer as mulheres emancipadas? Não é porque quer as mulheres ativas na sociedade? Então as ciganas fazem exatamente o mesmo. Eu quero ser uma mulher ativa na sociedade, quero ser uma mulher com voz na minha cultura, capaz de dizer sim, eu quero, não, eu não quero. Portanto, é uma luta por poder, sim. E como eu já frisei aqui, eu não quero levar isto para o lado do sexismo, nem do machismo, nem isso, porque isso é transversal a qualquer cultura, mas, obviamente, nós vivemos numa sociedade patriarcal e qualquer homem gosta de ter o seu cinto nas calças. Mas as comunidades ciganas são mais patriarcais do que as comunidades não ciganas? Não, porque não. A crítica normalmente é essa. A crítica é essa. E o que eu estou exatamente aqui a dizer é que isso é transversal a qualquer cultura e a qualquer sociedade. Nós já há imenso tempo
que sempre foi assim. Nós ou queremos ter voz, ou queremos lutar pelos nossos interesses. É claro e é óbvio que em alguma situação da nossa vida nós vamos chocar com outros. Se for homens, é homens. Se for mulheres brancas ou mulheres ciganas, é mulheres ciganas. Portanto, nós ou queremos emancipação, é lógico que nós vamos ter esse tipo de problemas. E há pessoas que não querem que efetivamente uma mulher cigana ou uma mulher branca ou uma mulher que seja que tenha alguma voz. Mas exatamente por isso nós estamos a lutar. Por meninas a estudar, por direitos da habitação, por uma luta de poder político também, porque também é necessária a presença política nos espaços. Sei que nós estamos cá, o Existo e Resisto, por acaso até foi a Maria Gil que o começou. Toia, tu tens que apanhar o comboio. Já, sim, são 6h40. Eu não te queria interromper porque estava. Mas são 6h40 e tu tens comboio às 7. Queres dizer alguma coisa básica? Tu disseste ou não? Diz lá, tu disseste Últimas não. palavras. Não é uma luta de poder, foi o que tu disseste. Não é uma luta de poder. É assim, isto pode ser interpretado de outra maneira. Um poder é a gente querer mandar e o homem ser submisso. Percebes? Às vezes pode ser interpretado dessa maneira. E não é isso que nós queremos. Nós queremos estar, quer dizer, em pé de igualdade. Temos também oportunidades para crescermos enquanto mulheres. Percebes? Por isso eu acho que a palavra poder não se enquadra de todo aqui. Portanto, substituías por igualdade. Sim. Por igualdade. Muito obrigado por ter estado aqui, Toia. Obrigada. Ela tem que se ir embora, mas nós vamos continuar mais um bocado. Eu, como tenho que sair do contra, mantenho o poder porque eu é que mando e acabo. Então vamos ouvir agora. Do poder. Por exemplo, eu não vejo qual é o poder de uma mulher empresária e não vejo a diferença entre o poder de uma mulher que escolhe ficar em casa a cuidar da casa aliás, devia ser até, acho que até é um grande poder fazer isso. Hoje em dia, o direito à maternidade, o direito ao estar em casa deveria ser até remunerado. E aí se veríamos só pelo poder económico. Eu não acho que seja mesmo uma luta de poder. Mas deixa-me só... Mas aquilo que nós ouvimos ali dizer a Sónia Matos, por exemplo, era a ideia de que ser mulher é ser mãe, esposa e doméstica. A Alzinda falava na ideia de que não podiam estudar. A Maria Manuel Gouveia dizia nunca devemos andar muito sozinhas. Isso não significa escolha. O que elas estão a dizer é que há condicionamento. Exatamente, mas eu estou a falar de escolha. Okay. Portanto, eu sou mulher e cigana e pertenço a feminista. E a verdade é que durante muito tempo eu escolhi ficar em casa. Eu quis ficar em casa, eu quis acompanhar a educação dos meus filhos. E eu trabalhei e trabalho bastante enquanto o faço, quando estou em casa. Por isso, se quiserem fazer alguma contribuição, estou aberta a tal. Porque acho que, efetivamente, é um trabalho de cidadania que está a ser exercido. É um trabalho de formação, de formar cidadãos e de formar humanos. E não formá-los apenas para serem objetos de poder económico ou para o uso de poder económico. Porque as pessoas não são só isso. Portanto, é uma forma de... Se formos falar de poderes e se a definição do poder for só dado como porque estás ativa a nível de emprego e de trabalho, estamos a tirar a possibilidade da visibilidade das mulheres feirantes, das mulheres que não vão estudar, das mulheres que não querem estudar, das mulheres que não querem trabalhar fora de casa. Portanto, eu não consigo partilhar dessa opinião de que é uma pergunta, não é a minha opinião. Sim, eu sei, de quem tem essa opinião, porque a visibilidade tem que também ser dada a essas mulheres quando elas estão a fazer no seu exercício de direito à escolha. Eu não vejo o poder como o facto de imagina, eu tenho muito mais poder que muitos mais gajos, sou eu que mando na minha casa, sou eu que faço toda a gestão da minha economia. Portanto, eu não me sinto com menos poder do que um homem ou do que uma mulher que esteja no ativo quando o faço. Percebes? Achas que todas as mulheres ciganas podem dizer isso? Ai não, tinham que pagar uma fatura e eu já paguei as minhas com IVA e tudo. Pronto, e foi mais que 6%. Então tiveste o teu poder. E é aqui que se prova que realmente existem mentalidades diferentes
Existe mulheres ciganas com a mesma luta, mas com opiniões diferentes. Eu continuo a dizer que é uma questão de poder, sim, porque... mas atenção que isto, o poder não significa estar a inferiorizar outros ou estar a lutar por ser melhor que outros. Pelo contrário, é estar a abrir portas e caminhos para que mais mulheres ciganas possam efetivamente percorrer um caminho que não tem que ser igual ao meu. Eu não tenho que ser exemplo de ninguém, isso é um ponto, mas que se quiserem se servir de exemplo, que vejam que é preciso lutar e, como a Maria Gil, há faturas a pagar. Então eu acho que sim, que é uma questão de poder de decisão e poder de liberdade. De poder estar aqui e falar com vocês ou falar com outra pessoa qualquer. E o que eu estava a dizer antes da Toia, infelizmente ela teve que ir embora, porque não é de cá, ela disponibilizou-se a vir cá. Ela é porque nós, se tivéssemos melhores transportes públicos, conseguimos que as pessoas estivessem cá mais tempo. Pronto. Eu estava a falar exatamente no poder político, no poder nas ações, de estarmos presentes aqui a falar com vocês, ou na Assembleia da República, ou exatamente noutros sítios. Para termos ação, para exercer a nossa cidadania, é necessário termos voz, é necessário termos poder. Nunca o poder de inferiorizar os outros, que isso é o que mais há aí. É exatamente um poder diferente. É o da liberdade e é o de conseguir fazer aquilo, de realizar os nossos sonhos. Isto é a minha opinião e não vamos lutar mais. Olha, porque eu ganhei. Porque eu ganhei. Estás a ver, como ela é pelo poder, ela ganhou. Teve que ganhar. Antes ela ganhou, eu não me importo. Eu gosto de ser sempre... Eu sou um bocado a anti-heroína. Não me importo mesmo de perder, porque tenho que... Mas, por exemplo, eu tinha o sonho de ser carpinteira quando era miúda. Portanto, cada um tem o seu sonho. É aquela conversa, cada um é como o cu, cada um tem o seu, não é? E do tamanho que tem. E do tamanho com que é premiado, não é? Há uns grandes, outros mais pequenos. Quanto tempo temos? Não temos mais? Acabou. Não temos tempo. Não há mais perguntas? Não há mais tempo? Há mais perguntas e a minha proposta é que possamos continuar a conversar lá fora, porque a seguir vem outro debate e, portanto, para nós não exercermos o nosso poder contra o debate que vem a seguir e as outras experiências que queremos ter. Não é esse poder que eu quero. Obrigado a todas e a todos por terem estado aqui. Para mim foi uma honra estar convosco em palco. Muito obrigado. Obrigada. Para quem nos acompanha lá em casa... www.apenasfumaca.pt para subscreverem a nossa newsletter, receberem os nossos episódios e continuarem a saber quando fizermos estas iniciativas e a ouvirem e a lerem e a verem aquilo que nós fazemos. Até já. Obrigado. Obrigada.